por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê não é julgado. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Existem experiências em nossas vidas que nós consideramos as mais especiais. E uma delas foi numa viagem que nós fizemos ali à casa do Ivan, evangelista Ivan. O texto que deu base à nossa viagem foi o texto de Lucas 10. No início da viagem a gente ainda estava na casa do Ivan, nos preparando, e nós viemos a compartilhar o que dizia em Lucas 10, quando Jesus reuniu 70 discípulos e mandou que eles saíssem de 2 em 2 para evangelizar, para curar enfermos, expulsar demônios. E o que nos chamou a atenção e foi o grande desafio para nós nessa viagem, que Jesus disse: não levem nada, né? Eu estava na minha casa, tranquilamente, eu e minha esposa, ali em Sobral, Ceará, quando nós estamos sentados ali na calçada, final de tarde, depois de todo o trabalho, todo dia de muito trabalho, de muita luta, nós estávamos sentados, eu e minha esposa, como é de costume, e parou uma moto 600 cilindradas bem na nossa frente, e ficou parada com a pessoa toda de preto, com o capacete fechado, e ficou apitando na nossa frente e nós sem saber quem era. E aí, quando ele levanta o capacete, ele levanta a viseira, era o nosso amigo Rildo Freitas. E ele chega ali para nos visitar. E ele senta na calçada, a gente o recebe muito bem, como é de costume. E eu faço uma pergunta: Rildo, você veio fazer o que aqui? Vai ter algum evento, vai trabalhar em alguma coisa? Ele disse: não, eu vim só aqui, do jeito que ele fala assim, eu vim só aqui passear, visitar vocês. Eu: mas por quê? Não, eu estava na minha casa, deu vontade, peguei a moto e vim. E ele mora na capital, Fortaleza, né, a 240 quilômetros de Sobral. E para nossa surpresa, ficamos ali conversando e ele ficou na nossa casa para dormir. A gente foi jantar e tudo. E tem uma redinha missionária que tem no canto da nossa casa, que a gente sempre se deita ali e começa como ele diz, a gente começa a viajar. Tá aqui. Aleluia. Quando foi no outro dia, algo interessante aconteceu. Aí começou a Deus desenrolar todo o mistério daquela situação. A gente pôs o café para ele, a gente sentou para começar a tomar café, eu, minha esposa, meus filhos, o Rildo, e lemos a Bíblia, conversamos sobre Deus. E quando de repente buzina alguém lá fora, na minha casa, e a gente vai receber. E quem estava chegando na minha casa naquele dia? O Filipão. O Filipão vinha de carro, ia para um evento, se eu não me engano, no Piauí. Passou para parar lá em casa também para conversar, e surgiu aquele grande encontro. Eu, o Rildo Freitas e o Filipão. Na verdade, não um encontro só de 3 amigos, mas um encontro de 3 ministérios. Então sentamos ali para conversar, e durante o café da manhã, eu, Felipe e Rildo, o que aconteceu? O Felipe começa a compartilhar algo que Deus vinha falando com ele na estrada. Deus colocou um sonho no coração dele, e ele perguntou se podia compartilhar conosco algo que Deus tinha colocado naquela viagem. A gente disse que sim. E aí começou um grande propósito de Deus nas nossas vidas. Uma grande viagem. Não só uma viagem física, mas uma viagem espiritual. Porque o Felipe compartilhou conosco o que Deus tinha colocado no coração dele, de a gente evangelizar caminhando, andando a pé, né? Somente com a palavra de Deus, levando a verdade de Deus a todos ao caminho. Aqueles lugares que a gente sempre passava de carro, a gente iria passar andando a pé e falando de Jesus Cristo e do projeto de Deus para todos. Naquele momento algo diferente aconteceu. Todos os 3 sentiram um arder, um fogo no coração, e a gente começou a orar e a gente começou a se abraçar. Resumindo um pouco esse momento, no finalzinho, antes de sair, nós estávamos os 3 na minha área, ali na saída, eu, Felipe, o Rildo, todos os 3 abraçados,
orando, falando em língua que vem do céu e todos felizes porque Deus tinha confirmado um projeto para os 3. E o que é que eu vejo disso tudo? Deus preparou um encontro. Ninguém combinou nada, ninguém marcou nada. E de forma surpreendente, Deus manda o Rildo ir a Sobral, Felipe passa em Sobral e eu estou em Sobral. E ali nós nos reunimos e decidimos fazer essa grande viagem que você vai acompanhar aí. Momentos marcantes, tremendos, edificantes. Amém? Passou por um grande conflito porque nós não sabíamos o que íamos enfrentar. Aqui a gente está comprando as mochilas que é para o projeto. Qual é o nome do projeto? Projeto Peregrino de Jesus. Nós vamos. Então aqui nós já estamos comprando as mochilas, tá difícil a situação. Dentro da equipe tem um rapaz que é muito exigente, viu? Tá querendo uma mochila top e a gente não tá conseguindo agradar ele. Também essa aqui tá boa. Você com essa aqui que nós vamos subir, vamos levar nosso material pra gente, material de sobrevivência para esse grande projeto de separação, de consagração. Esses 3 dias de bênção na estrada com Jesus. Um fato muito marcante foi logo na saída de Sobral, quando a gente se reuniu ali naquele posto de combustível, e que realmente a gente ia dar o primeiro passo rumo à caminhada que Deus tinha colocado no nosso coração. Logo ali, quando a gente foi saindo, passou 2 pessoas de bicicleta, pessoas bem simples numa bicicleta, era um senhor levando uma senhora, e quando eles nos viram, eles pararam e voltaram. E disseram assim: vocês são evangélicos? Nós estávamos com essa camisa, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós dissemos: somos sim. E ele disse: eu quero orar por vocês. E naquele momento, meus queridos, começou algo maravilhoso. Deus literalmente começou a dizer que Ele estava no comando dessa caminhada. É saber que o nosso trabalho no Senhor não é vão. 3 anos no Senhor não será em vão. Aí pronto. Aí o que você disse aí me dá combustível para me seguir em frente. Né? Combustível para me seguir em frente. E tudo que a gente pode. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente pode. E aquele irmão orou tão fervorosamente, abençoando nossa viagem, nossos projetos e tudo mais, que a gente saiu dali revigorado. E começamos literalmente a caminhar, andando a pé, de manhãzinha cedo, era 5 e pouco da manhã, e a gente seguiu. E depois de alguns quilômetros a gente encontrou o primeiro grupo de pessoas, era um grupo de trabalhadores que estavam fazendo uma obra na estrada. E eu não esqueço que o Felipe disse: é agora, vamos ali, a gente vamos, chegamos lá, pedimos a atenção daquele grupo e o Filipão começou a ministrar a palavra de Deus para eles, e logo eles todos se reuniram, ficaram ali ao nosso redor, ouvindo atentamente a palavra de Deus. Isso foi muito forte porque a gente começou a sentir, eu particularmente comecei a sentir literalmente a palavra de Deus se cumprindo, ou seja, o povo tem sede. E quando você fala da água da vida, a água da verdade, o povo para beber. Então, depois daquele momento, a gente seguiu a pé e começou aí a nossa caminhada rumo ao que Deus tinha para nós. Quando chegamos numa cidade chamada Forquilha, entrando nessa cidade, a gente encontrou uma cruz. E o Rildo, ele deu uma parada para ler aquela cruz. A gente já tinha seguido e o Rildo parou para dar uma lida naquela cruz. E lá tinha o nome de uma menina.
E eu voltei para ver também aquilo, e a gente observou que aquela menina tinha falecido aos 17 anos de idade. A gente seguiu o caminho, a gente continuou o caminho. Ao passar pela cidade de Forquilha, no centro, a gente encontrou um pastor que nos identificou e perguntou: o que vocês estão fazendo? E a gente falou para ele do projeto de Deus, da caminhada, de falar do evangelho às pessoas. E logo fomos saindo, porque a gente estava com pressa, né? Estava começando a caminhada. E algo me chamou a atenção quando aquele pastor disse assim: o que estou eu fazendo da minha vida? Aquele pastor estava bem vestido, no padrão, né? E disse: o que eu estou fazendo da minha vida? E a gente foi embora e ele ficou com essa pergunta, ecoando: o que eu estou fazendo da minha vida? Quem amara um povo sem fé e sem pão, que morrendo de fome esperava um herói que lhes mostre o caminho, que lhes tire a dor, porque muitos nem sabem o que é o amor. É uma forma muito boa de evangelizar, porque aqui é um conjunto habitacional. Numa certa altura da estrada e dessa caminhada, o Felipe parou, parece que se sentindo um pouco cansado do tempo em que estava carregando aquela mochila. Ele deitou um pouco a mochila e começou a tirar algumas coisas, mantimentos de dentro da sua mochila. E ele começou a falar: eu não preciso disso, isso está me trazendo peso. Eu vou dar essa camisa porque na verdade eu não vou precisar dessa camisa. Começou a tirar, tirou alguns alimentos lá de dentro e disse: eu não preciso desse alimento porque Deus está provendo tudo. E eu olhei para aquela imagem, olhei para aquela situação, e eu comecei a meditar numa coisa: que nós mesmos colocamos coisas em nossa mochila, em nossa vida, coisas que muitas vezes nós não precisamos, e por isso, nessa caminhada cristã, nessa caminhada com Deus, nós nos sentimos pesados, nós nos sentimos muitas vezes estressados com coisas que na verdade nós nem precisamos levar, porque na frente e na nossa caminhada, tudo Deus vai prover, tudo Ele vai providenciar. Aí eu chamei o Felipe e comecei a conversar com ele justamente isso que eu estou passando para você. Amigo, preste bem atenção naquilo que você está levando. Preste bem atenção naquilo que você está consumindo nessa caminhada que você está seguindo para chegar até o céu. Veja se o seu cansaço, na verdade, não são as coisas relacionada ao Evangelho ou relacionada àquilo que Deus quer para você, e sim daquilo que você arrumou para a sua própria vida. Não há uma necessidade disso? Se livre disso, que com certeza você vai se sentir mais suave, mais leve e mais preparado para chegar no final e no objetivo, que é o céu. Quando nós saímos no primeiro dia de viagem, passamos pela primeira cidade, dentro do nosso roteiro, do nosso trajeto, nós achamos uma localidade onde haviam algumas casas, famílias muito humildes, chamada Sítio Cajueiro, pertinho de Forquilha, aqui no Ceará. Famílias muito humildes, pessoas vivendo numa situação de muita simplicidade. Mas uma senhora nos chamou a atenção, ela nos recebeu, depois de algum tempo de conversa, ela nos reconheceu e ali ela ofereceu almoço para nós. Nós ficamos preocupados porque a gente via tanta simplicidade. E ali eles nos oferecerem um almoço, 3 homens, nós sabemos que o homem não come bem, né? O homem come bem, e a gente ficou até constrangido: não, a gente vai continuar a viagem, nós não vamos parar aqui. Ela não, ela fez todo o esforço realmente, nos recebeu com todo carinho para que nós ficássemos ali na casa dela e pudéssemos almoçar daquilo que ela iria preparar para nós. Continuamos conversando até que ela preparou tudo e nos chamou.
E quando nós fomos à casa dela, uma casa muito humilde, uma casa de taipa, como se chama aqui no Nordeste, somente barro e madeira. E eu entrei naquela casa para conhecer as dependências, pedi licença a ela. Eu vi uma casa sem móveis, eu vi uma casa sem riqueza nenhuma, eu vi uma casa sem nada do que tantas pessoas passam a vida inteira buscando. Mas eu encontrei naquela casa algo que nós vemos em poucas casas. Aquela casa tinha paz. Sabe, Senhor, no deserto eu estou, sem saber onde ir, mas tua graça me basta. Como uma nau à deriva no mar, pronto para afundar, mas tu vem me sarar as feridas, me acolhe em teus braços. Sinto que nunca estou só. Vem me enxuga o pranto, me recolhe as lágrimas. Teu Espírito inunda meu ser e me faz ver que a tempestade é só uma brisa diante de ti. E me faz crer que pela fé posso mover montanhas. E me faz ver que teu poder se apresenta em minhas fraquezas. E me faz crer que tu me amas mesmo eu sendo falho. E se penso que mais fraco estou, tua graça me basta. Sabe, Senhor, no deserto eu estou, sem saber onde ir, mas tua graça me basta. Como uma nau à deriva no mar, pronto para afundar, mas tu vem me sarar as feridas, me acolhe em teus braços. Sinto que nunca estou só. Me enxuga o pranto, me recolhe as lágrimas. Teu Espírito inunda meu ser e me faz ver que a tempestade é só uma brisa diante de ti. E me faz crer. Nós queremos deixar registrado que hoje nós estamos aqui nesse pedaço, nesse torrão de terra. Que hoje está um torrão. Que hoje é um torrão, mas que daqui a pouco você vai ver o que é que Deus é capaz de fazer quando pessoas se colocam à sua disposição. Não somente Vamac, Filipão, Rio do Freitas, mas essa família abençoada que Deus colocou na nossa vida para realizar esse grande sonho, não somente para os evangélicos, mas para toda essa comunidade. Eu queria dizer para você que está nos assistindo através da internet, de todos os meios de comunicação, que é fácil. Nós saímos de Sobral, destino a Fortaleza, nós decidimos, através da direção do Espírito Santo, pregar o Evangelho e viver ele na íntegra. Estávamos passando ali na BR, como vocês podem ouvir de vez em quando barulho de carro, e como é pertinho, né? Como Deus quer fazer a sua obra, Ele usa pessoas, inclusive a irmã Fátima eu achei maravilhoso, porque quando a gente chegou, ela ficou com um pouquinho ali, ele notou que estava todo mundo ali meio com medo, depois fiquei nervosa, ficou nervosa, fiquei assim, eu não sei nem dizer, emocionada, porque jamais eu pensava que eu ia ver o Filipão,
O Hilda eu já conhecia, o irmão do Ministério ID, que a menina chegava e dizia assim, ó mamãe que eu assisti ontem, ela gravava, chegava, ó mamãe, os louvores que eu assisti ontem do Ministério ID, eu também não conhecia. O Filipão, que meus meninos eram direto ouvindo Filipão, direto, que essa caixa de som é o dia todinho, que tem dia que eu tô com a minha cabeça desse tamanho, de tanta zoada. E eles o dia todinho ouvindo, é Hildon Freitas, é Filipão, e a menina com o Ministério ID. Então eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor, porque foi Ele que fez isso. Glória a Deus. Olha, Foi Ele que nos escolheu. E não posso deixar de registrar, nós viemos aqui, teve um louvor abençoado aqui com o homem de Deus na sanfona. E o que acontece? Nós viemos aqui, eles ofereceram almoço para nós, né? Eles nos ofereceram almoço, a gente almoçou, mas agora eu entendi porque Jesus falou com o nosso irmão Hilda Freitas para entrar numa veredazinha ali e vir aqui até esse sítio, essa comunidade. Ou seja, o projeto de Deus para as famílias é muito maior, como essa mãe. Ela estava triste porque o filho queria ir para o Rio de Janeiro e para o Sul. Mas assim, Deus disse, não, eu vou trazer homens de Deus e mais homens de Deus através desse vídeo para que esse projeto se realize, porque aqui é uma comunidade cristã. Quando Deus derramou sobre nós, naquele dia que a gente saiu de Sobral, peregrinando, como muitos diziam, os peregrinos de Deus, eu sei que nós tínhamos essa pergunta, Senhor, o que tu está pensando com isso? Senhor, por que caminhar? A gente fica com medo, a gente fica com dúvidas, a família ficou apreensiva. Uma dizia uma coisa, outra dizia outra coisa, leva isso, guarda aquilo, coloca isso na mochila. E eu nunca vou esquecer do meu amigo Hildo Freitas. Chegou na minha casa com a mochila cheia, tinha muitas coisas lá. Mas à noite, ele começou a tirar as coisas da mochila porque Deus falou com ele, você não vai precisar disso, você não vai precisar daquilo, você não vai precisar daquilo outro, você vai precisar apenas de me obedecer. Felipe, adora o nome do Senhor, servo de Deus! Aleluia, Deus! Eu sou vencedor, muito mais que vencedor. Cante! Em nome do Senhor Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor. Em nome do Senhor. Os vencedores em nome de Jesus, levante a sua mão e glorifique. Aleluia, Deus. É de Deus. Aleluia, Deus. É desse jeito que nós te louvamos, Senhor. O inimigo pelejou de todo jeito, ele tentou de todo lado pra me derrotar, mas não derrotou, estou aqui louvando ao Senhor. O inimigo, ele fez tanta investida, preparou tanta armadilha pra me ver cair. Oh, oh. O inimigo pelejou, insistiu, investiu, mas não consegui. Por quê? Fala pra mim. Aquela casa tinha algo diferente, nós sentíamos algo muito bom ali dentro. Nós sentamos naquela mesa e começamos a nos alimentar e fizemos uma oração e tinha tanta alegria naquela casa, naquela família. E essa experiência de chegar numa casa que realmente não tinha nada. Eles nos ofereceram o melhor que eles tinham, uma comida muito simples, mas muito saborosa, feito com muito amor. E ao ver a paz realmente naquela casa, o sorriso no rosto daquela mulher, mesmo em meio ao sofrimento, os filhos ali reunidos em volta da mesa, depois foi puxado uma sanfona, você vai ver aí nas imagens, e nós cantamos e nos alegramos. E que lição de vida nós aprendemos naquele dia. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Jeová marcou um encontro contigo, ele quis impedir, mas você chegou, pois um anjo do céu veio com você. E se Deus prometeu te dar uma vitória, não há quem impeça. Ele vence o inferno, se arrebenta tudo, ele cumpre a promessa. O povo diz, é por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele disse não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim. O Senhor vai fazer o
isso aqui neste lugar. E até quem não crê vai ter que abrir a boca e glorificar. Os anjos do Senhor já estão passeando nesse ambiente. O negócio é do céu e pra entender disso é preciso ser crente. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele amado o diabo quando se levanta pra me levar. Ele me ensina. Essa luta tem bênção do céu. O Senhor vai entrar de providência dentro do seu lar. A doença e o mal vão desaparecer porque Deus vai mandar. Ele faz como quer, usa quem quer do jeito que ele quer. Segura a vitória, receba agora pela sua fé. É por isso que gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele me ensina, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu. Ainda tem Mas será que aqui ainda tem um cristão que não deu glória a Deus? Glória a Deus! Crente congelado, perdeu o contato que desce do céu. Mas se nesse vale ainda tem ossos secos, eu vou profetizar. Vai ganhar vida agora, receber unção, começa a louvar. É por isso que eu gosto de Jeová. Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar. Ele diz que não, Jeová diz que sim. E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim no fim. E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim. Abri meu coração e vi na cruz sofrimento e amor, por mim se entregou. Eu disse: mundo, não te quero mais, eu não te quero mais. Nada vai separar desse amor que mudou o meu coração e que me faz dizer que não existe amor. Mas agora vocês em nome de Jesus. E a gente segue caminhada, a gente chega numa localidade próximo a Cacimbinha. Isso já era o finalzinho da tarde. E a gente decide evangelizar e falar de Deus para as pessoas que estavam num lugarzinho parecia um bar na beira de estrada, né? E a gente senta ali e começa a falar de Jesus e para vocês entenderem o que aconteceu. Quando a gente está falando, aí eu falo um pouco sobre o projeto de Deus na vida do homem e como a vida é curta e às vezes a gente não aproveita. E eu falei daquela cruz que a gente tinha encontrado no começo da viagem ali em Forquilha. Nós já estávamos, acho que a uns 30 quilômetros de distância. E quando eu falei daquela menina, a pessoa que estava do meu lado, que não me conhecia, disse: aquela menina era minha sobrinha. Ali foi um acidente que aconteceu. Aquilo, meus amados, foi um impacto tão forte na minha vida, porque eu vi literalmente que Deus vai preparando a nossa caminhada na vida. Ele vai colocando pessoas e situações. Somente Deus poderia saber que nós iríamos encontrar o tio daquela moça que faleceu e falar de Jesus para ele. Isso serve de alerta para a gente, né? A gente serve de alerta porque algumas pessoas têm a oportunidade de conhecer Deus, né? Aquela menina morreu com 17 anos, mas o tio dela estava sabendo que existe um Deus vivo, que cura, que liberta. E ele também ficou impactado. E ali nós deixamos a palavra de Deus no coração daquele homem e seguimos viagem. E agora eu posso passar para você um dos momentos mais fortes que eu aprendi e que eu passei nessa caminhada, nesse projeto, nessa missão. É um certo local da nossa caminhada, da nossa viagem, me distanciei um pouco dos meus irmãos, do Ivan e do Filipão, e fui à frente. Deus tomou o Rildo ali na frente. Ele está há alguns minutos já no mistério, na presença de Deus.
já sapateou, já rodou. Eu tô começando a pensar que às vezes a gente passa na estrada e vê uns caras fazendo as mesmas coisas e a gente diz logo que esses caras são loucos. Eu tô começando a ver que as coisas podem ser diferentes. Estamos andando, vai dar 1h da tarde, estamos sem almoço, mas é maravilhoso estar aqui sentindo a presença de Deus, ver o agir dele, ver a mão de Deus sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. Vamos em frente até Fortaleza. Aleluia. E comecei ali a ir orando e buscando em Deus, me enchendo, orando, intercedendo por pessoas que na verdade precisam da ajuda do Senhor, intercedendo a Deus, buscando a Deus pelo nosso ministério. Era um momento meu e Deus. Num chegado momento ali daquela estrada, eu vi um monte, um alto muito grande, pois nós estávamos passando em uma cidade que era serra. E eu já estava cansado das minhas pernas e com aquela mochila e pouca água naquela vasilha, naquele cantil. E de repente, quando eu olhei para aquele alto, eu disse assim, eu não vou conseguir subir, eu vou esperar pelos meus irmãos. E aquela voz disse assim, corre. E eu digo, mas eu não posso correr. E aquela voz mais forte dizia, corre. Era a mesma voz que eu estava orando, intercedendo, conversando em comunhão naquele momento. E eu percebi que era a voz de Deus. Eu fechei os olhos e comecei a correr. E essa imagem nunca mais saiu da minha mente. E comecei a correr. E eu disse, poxa, como é que eu estou conseguindo correr e subir um monte desse? Eu estava cansado. E correndo com aquela mochila e correndo, e as minhas pernas já começava a sentir algumas dores, mas a voz dizia assim, corre mais que você consegue. E eu comecei a correr. E quando eu cheguei ao topo daquele monte, eu parei já muito cansado e comecei a andar novamente. E as dores foram passando. E aquela voz disse para mim assim, quando você pensar que está difícil para você caminhar, eu vou lhe dar uma força e você vai perceber que essa força não é sua, para você alcançar lugares e situações que você jamais imaginou de alcançar quando você estava descansado. Imagine você cansado de caminhar e cansado de lutar. Eu comecei a chorar ali, aquele momento foi muito forte, muito marcante na minha vida e nessa história. E quando nós chegamos na cidade de Fortaleza, que já nos aproximávamos de casa, que você vai ver essa imagem, eu senti algo que eu nunca havia sentido em 18 anos que eu sirvo a Deus. O que é, Rildo Freitas? É que pela primeira vez eu não estava me sentindo feliz de voltar para casa. Pela primeira vez eu não estava me sentindo alegre de retornar para o aconchego da minha esposa e dos meus filhos. Para mim, aquela chegada não era um motivo de alegria, era um motivo de tristeza, porque eu não queria, na verdade, no fundo do meu coração, eu não queria que ali estivesse terminando, mas eu queria que ali estivesse começando e iniciando uma nova vida, uma nova história, um novo ministério na vida de Rildo Freitas. Porque, na verdade, a minha vontade, o meu desejo era de olhar para os meus irmãos e dizer, irmãos, vamos voltar. Vamos voltar e vamos seguir, cara. Vamos seguir, que Deus vai cuidar da nossa família, que Deus vai cuidar da nossa esposa, dos nossos filhos. E vamos fazer a vontade de Deus. Eu sei que isso poderia ter sido uma decisão precipitada, pois nós temos esposas, temos os nossos filhos que também dependem de nós. Mas eu quero passar para você o real desejo que eu senti no meu coração. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena viver na dependência de Deus. Vale a pena abrir mão daquilo que nós achamos importante para nós, para viver a vontade, o desejo que está no coração de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado. Tudo que eu queria era estar contigo. Você tinha comigo todo dia, você já não tem. Nunca mais conversamos de madrugada. Nunca mais ouvi você me chamar de meu amigo. Saudade daquelas coisas que marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar e de
se arrepender. Eu estou aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de voltar e de se converter. Ainda quero ser o teu amigo de verdade. Queridos, ali Deus falou com o Rildo, ele tá levando a minha mochila. O mistério aí eu já tô quase entendendo. E aqui é o Felipe e eu, nós pedimos o quê? Chuva! Já que tá tendo? Chuva! Aleluia, Jesus. Maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Deus, não há outro em nossas vidas. Tu és o nosso Salvador. Chuva. Assim como essa chuva tá molhando aqui esse asfalto e essas árvores, eu profetizo em nome de Jesus muitas chuvas de bênção em onde a gente plantar o nosso pé. Como diz minha esposa, ela diz: meu filho, minha esposa Maria Dias, ela disse: meu filho, não esqueça de Josué 1:9, onde tu colocar a planta do teu pé será abençoado. E é isso que está acontecendo. Pessoas estão conhecendo Jesus Cristo. Nós somos os portadores desse evangelho, dessa boa notícia. O reino de Deus foi estabelecido na terra e nós somos os ministros, os responsáveis por levar essa mensagem. Então estamos caminhando, passamos de Itapajé, pedimos chuva, o calor estava muito forte e a gente pediu chuva em oração. E 10 minutinhos depois, olha aqui o que está acontecendo. Deus esfria o tempo, coloca a nuvem e nós vamos seguindo a nuvem. Amém? Deus abençoe a todos. Seja aí de imite Deus, evangelize. Lucas 10, seguindo os passos de Jesus, vivendo o evangelho na íntegra. E ali vai Rildo Freitas, cismou de pegar minha bagagem, disse que Deus falou com ele, eu criei, e eu estou aqui, sem fardo. Ele vai com fardo duplo. Ele vai com fardo duplo. Muitas vezes, na nossa vida, nós precisamos levar os fardos uns dos outros, não é? E é isso. Às vezes o irmão precisa levar algum fardo, que é pesado, é difícil, mas é mistério de Deus. Ainda está ali no mistério santo, ó. Eita, Jeová Jirê, é mistério de Deus. Mexerê marras. Massa é muito forte para nós que usa a voz, isso aqui é muito prejudicial. Aqui está a lagoa que a gente pensava uma sombra, aqui não tem ninguém. A gente pode ficar aqui um instantinho, ou o senhor quer? Deus, é de Deus. Você quer conduzir mais à frente, bora? É de Deus, coronel. Sargento. Oi, tá! Quer continuar? Vamos. Eu pensei naquela lagoa. Rildo! Aleluia! Qual o mistério de levar? Qual o mistério de levar o fardo do irmão? Deus falou com você, revela aí pra gente. Deus vinha falando comigo durante uma boa parte dessa estrada. Coisas fortes, coisas até mesmo, podemos dizer assim, ocultas, que eu não tenho como falar para vocês. Algo muito íntimo da parte de Deus. Mas quando eu subi uma montanha, ali correndo, depois de já 2 dias, ele disse assim: corra, porque quando Deus está na vida de um homem, as montanhas que ele não subiria, eu faço ele subir correndo. Logo após ali, Deus falava comigo e disse assim: meu filho, se tu tem força, se eu te fortaleço, leva as cargas daqueles
que estão precisando. Então, não é que o evangelista Ivan Mack não consiga levar a carga dele, é porque ele está se sentindo cansado. E eu digo que é sobrenatural. Eu não tenho essa força de subir uma montanha daquela, um alto daquele correndo no sol quente. Então, quando eu sinto que Deus está na minha vida, eu tenho condição de ajudar o meu irmão que está cansado. Mas ele pode sim levar o seu fardo, mas está cansado. E eu louvo a Deus por Deus ter falado comigo dessa forma. E eu pedi a ele licença, permissão para me levar a sua carga. Não porque ele não podia levar, mas porque Deus estava falando comigo através desses sinais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, chegando em Cacimbinha, um distrito ali à beira da estrada, nós chegamos 6 horas da noite. Ali no comecinho da noite, nós saímos 5 horas da manhã de Sobral, andando a pé, evangelizando. Maravilhas Deus vem fazendo, e quando a gente chegou cansado. Então a gente entrou naquela cidade e foi em direção à Praça Central. Chegando lá, a gente pediu informações se tinha algum evangélico na cidade. Por incrível que pareça, as pessoas disseram, eu acho que tem um ali do outro lado da cidade. Né? E a gente se dirigiu até lá. Quando chegou lá, batemos palma, a pessoa que recebeu a gente de longe, as pessoas estavam tudo com medo, aquelas pessoas de mochila, né? Tanto crime, tanta violência acontecendo no mundo, e aquele lugarejo todo assustado conosco, andando ali. Então a gente pergunta se aquela senhora é evangélica, e de longe ela diz, não tem nenhum evangélico aqui. E a gente volta novamente para outro lugar da cidade. Chegando lá também disseram que não tinha ninguém evangélico lá, e a gente fica andando, todo mundo cansado. Chegamos às 6, já eram quase 8 da noite. Então, cansados, eu, Rildo e Felipe, nós paramos ali naquela cidade e, por incrível que pareça, o desafio que Deus nos lançou, naquele momento, assim, eu confesso que a gente ficou meio que desamparado. A gente, Senhor, e agora? O que a gente vai fazer? Mas nós estávamos dispostos até dormir ali debaixo das árvores, né? E naquele momento que a gente estava ali pensando, uma pessoa de longe disse, ei, eu quero ajudar vocês, o que vocês estão procurando? Então eu parei, a gente foi lá e o rapaz que nos atendeu disse, a gente disse assim, a gente está procurando um evangélico. Ele disse, eu conheço um. Isso me chamou muita atenção, pois uma cidade inteira só ter uma pessoa evangélica, né? E ele disse, eu conheço um e vou levar vocês até lá. E eu perguntei para ele, e por que você está ajudando a gente? Ele disse, porque eu sou um daqueles trabalhadores que no começo da viagem de vocês estão andando pela estrada, né, pregando o evangelho. A gente disse, pois é, eu sou um daqueles trabalhadores que na beira da estrada, vocês falaram de Jesus Cristo, falaram do evangelho. E eu não sou crente não, mas eu vou ajudar vocês. Ele pegou uma lanterninha e a gente seguiu ali, numa vereda, no escuro, no meio do mato, para encontrar essa pessoa. Quando a gente chegou lá, ele disse que lá era a casa do irmão Sebastião Sobral, o apelido dele é Sobral. Ele vendia bananas na cidade e ele era evangélico. Então a gente chega lá e por uma grade, o nosso irmão ficou de longe, sem conhecer, sem nos reconhecer. Ele ficou de longe ali e a gente começou a conversar com ele e ele falando por 2 grades. Tinha um portão e ainda tinha a grade de onde ele estava falando conosco. E depois de acho que uns 10 minutos conversando, ele olhou assim, ficou olhando e disse, você pode vir aqui mais para perto? Falando com o Rildo Freitas, eu acho que eu estou lhe conhecendo. E o Rildo foi mais para perto dele e disse, você é o Rildo Freitas? E nós tínhamos um propósito de não nos identificarmos, nem o Felipe, nem o Rildo, e muito menos eu, né? Evangelista Ivan Mack. Então, quando ele reconhece o Rildo, ele diz, você é o Rildo? Eu disse, sou. E a partir daí, meu irmão, tudo mudou. Aquele irmão abriu as portas para nós e nós fomos acolhidos naquela cidade. Né? E cansados, o que aconteceu? Nós, ao invés de dormir e descansar, o Espírito Santo ardendo em nosso coração, o Rildo foi buscar uma caixa de som emprestada, o Felipe foi para outro lado buscando cadeira, e aí rapidamente nós estávamos fazendo um culto no meio da praça, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida naquele lugarejo. Então esse fato foi muito marcante,
porque uma cidade que não tinha cristãos evangélicos, né? E Deus faz todo um reboliço, as pessoas não nos receberam e nós podemos sentir na pele o que os discípulos sentiam quando não eram recebidos, levando o evangelho de Deus. Então esse fato me marcou profundamente e me trouxe crescimento no reino. E eu quero te dizer que Deus quer trazer crescimento a você. Aceite os desafios de Deus, siga firme, porque Deus prepara tudo. Nós não tínhamos nada, nem onde dormir, nem o que comer. E logo mais nós estávamos pregando o evangelho numa praça com uma caixa de som e muitas pessoas ali nos ouvindo e sendo abençoadas pelo reino de Deus. Ele pode mudar seu caminho. Ele pode mudar a sua vida. E Ele pode transformar uma vida de mentira numa vida de verdade. A verdade que Cristo deseja para a sua vida, uma vida de paz, uma vida segura no verdadeiro caminho que se chama Jesus. Ele pode fazer por você aquilo que ninguém na terra pode fazer. Então, para que chorar? Para que sofrer? Para que chorar e sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa Ele entrar, deixa Ele transformar essa história de tristeza e alegria, de derrota em vitória. Então, pra que chorar? Pra que sofrer? Pra que chorar? E naru, naru, neiro, na. E naru, naru, neiro, na. Deus vai te ajudar. E naru, naru, neiro, na. E naru, naru, neiro, na. Deus vai te ajudar. Eu fico só pensando na situação. Quem é que nessa luta vai me dar a mão? Deus vai te ajudar. Se eu olho para o lado não vejo ninguém, mas um crente fiel não abre nem pro trem. Você conhece, né? Nós estamos aqui. Aí o que vocês mandam? Rapaz, eu passei por aqui, eu fui bem direto. Aí eu olhei para cá, para essa igreja e o senhor ali construindo. Eu reuni esse pessoal porque a gente está numa missão de sair de casa para a gente evangelizar na rua, de levar o evangelho sem assinar a íntegra, né? Sem aquela sentir. bandeira que a gente tinha de antigamente. Nós aqui estamos numa missão que você precisa de ver. Irmão, deixa eu concluir, tá bom? É pra gente chegar. Aí nós vinha passando, vivendo mesmo do que os pessoal dá, do que as pessoas. E aí, de qualquer forma, a gente trouxe não sei se pega um pouco da incredulidade, porque a gente era para sair sem dinheiro. Sim. Mas a nossa missão é não gastar nenhum real. É a gente viver do que os outros dão, Deus quer ver. Aí eu parei aqui, eu vi aqui a obra, e eu senti de Deus quando eu olhei para cá, e eu disse, rapaz, pessoal, vocês concordam que tudo aqui tem que ser em concordância, né, no Espírito? Você concorda a gente ajudar com R$50, porque daqui para frente, em nome de Jesus, Felipe, nós vamos chegar sem nenhum tostão, né? E você concorda a gente dar R$50 para ajudar aqui na obra aqui? Rapaz, foi unânime, né? Eu concordo, eu concordo. E a gente queria lhe abençoar com R$50. Não é muito não, mas dá 2 sacos de cimento. Agora de que eu tenho que sair aqui, porque Deus tem Ele me dirige pelos caminhos e eu saio assim, sou obrigado a fazer. Eu tive que parar lá e tive que sair. E vocês parados ali, eu fiquei assim meio olhando, mas a gente tem uma atividade muito tremenda. Então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ficar por aqui ou vão para lá? Não, nós já tem que ir. Não. Para lá. Não, mas nós temos que almoçar mais nós. Não dá não. Mas vai tomar o café? Não dá, porque a gente já tomamos o café. Tá assim, eu não vou ler. Bora pra cá, bora. Bora, só um minutinho. Bora. Topógrafo, faço topografia, técnico de montagem, estrutura metálica, todas elas construo linha de transmissão. Peguei, dispensei para ir para a obra.
Deus me chamou. E aí tem aquele negócio, Deus fala comigo. E nós chegava numa cidade, mudava a cada 3 meses, a mudança vivia em cima do caminhão. Mas não descia as coisas do caminhão? Não descia. Eu descia... E o caminhão era do senhor? Não, era da empresa. Eu não tinha ainda. E ela me dava um caminhão para me transportar a minha mudança. E eu de carro. Eu pegava, saía de carro, chegava lá na cidade, dormia no hotel. No outro dia, eu dizia, onde é que nós vamos arrumar nossa casa hoje para alugar? Deus vai dirigir. Eu não perguntava nada para ninguém. Eu entrava dentro do carro. Nós saíamos aqui dirigindo. Tchan, vai por essa rua. Eu ia, tchan, lá na frente, vira à esquerda. Eu pegava, virava à esquerda. Ia todo na sensibilidade do Espírito. Vira à direita, eu virava à direita. Para aqui, eu parava. Era lá. Aí eu dizia, escute, vim aqui, tem uma casa para alugar. Qual é? Olha, ele dizia, é aquela dali. O senhor nem duvidava, já ia em cima. já. Já, era direto. É aquela dali. E aí aqui mora o dono. Olha, desse jeito. Aí, o dono mora lá no início da rua. Mas a gente conversa só lá e vem ele. Aí a gente alugava a casa e ia morar ali. Passava uns meses. Era 3 meses no máximo. E aí, Deus dirigia a gente. Foi assim durante 20 anos. Quando foi um dia, aí Deus me chamou, eu resisti. Chamou 2 vezes, eu resisti. Na 3ª vez, eu fui subterrado, fiquei 1 hora subterrado. 1,5 metro acima da cabeça. Trabalhando. Eu, a imprudência, o nordestino é muito imprudente. Eu era chefe da equipe. E eu tinha uma parte subterrânea que começava a montagem da estrutura. E como eles estavam lá tentando e não conseguia, eu disse rápido. Pesava pouco. Disse rápido, cheguei lá, a cava fechou. Foi 1,5 metro acima da minha cabeça. Aí eu digo, Senhor, tu vai me tirar daqui. Fiquei orando. Eu e mais 2. Fiquei orando. Um estava na direita, outro na esquerda. E digo, aí, vocês ficam quietos, eu intercedo por vocês. Fiquei intercedendo. E a equipe que estava comigo, mais de 40 homens, não tiveram ação para nada. Outros que estavam a 400 metros, foi que vieram, tiveram a ideia, foram tirando com a mão, outros com as ferramentas ao lado, né? E aí foi rapidinho, em 25 minutos eles tiraram minha cabeça para fora. Em 25 minutos tiraram minha cabeça para fora. Já estava ficando sem ar, como é que estava lá embaixo? Eu estava. Eu tentei fazer isso, mas não consegui. Só que as 3 cabeças ficaram juntas. Aí ficou aquele... Pouquinho. E então você controla, você não solta o ar. Antes de você soltar, você já pega outra vez. Quem trabalha nesse trabalho, ele está preparado para... E eu era da CIPA, eu dava treinamento para todo mundo, mas na hora não deu. Não deu. Aí quando eles me tiraram, eu preguei 5 metros de profundidade e eu lá embaixo. Preguei sobre a grande misericórdia de Deus. Jeremias 3:22. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Mas você pregou aonde? Dentro da cava, com a cabeça do lado de fora. Só a cabeça do lado de fora. E eles lá em cima. Eita, foi forte. Aí daqui para baixo, quando eles foram tirando, quase eu morri. Por que você faz isso? Aí a terra desce, prende isso aqui. Aí ela não volta. Aí quase que eu prende. Aí quando eu saí paralisado. Daqui para baixo não tinha nada. Fiquei de cadeira de rodas, foi terrível. No dia que eu ia falecer, Jesus me curou dentro do hospital. Em Terra Rica. Isso foi em Rosana, divisa do Brasil com o Paraguai. Aí vim para Terra Rica, que só tinha hospital lá. E lá no dia que eu ia falecer, Jesus me curou à noite. Quando foi no outro dia, eu movi com a ponta do dedo do pé e comecei a caminhar, bem de levinho. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à direita. Eu sirvo a Jesus, eu não sirvo a seita. Deus vai te ajudar. Eu tiro é certeiro e eu não erro não. É com a Bíblia Sagrada que eu derrubo o cão. Deus vai te ajudar. E naru naru neiro naru neiro na. E naru naru neiro naru neiro na. Deus vai te ajudar. E naru naru neiro naru neiro na. E naru naru neiro naru neiro na.
Deus vai te ajudar. Amigo, tá difícil, eu não vou mentir. Já tem crente pensando que eu vou desistir. Deus vai te ajudar no momento da... Numa dada altura da caminhada, numa localidade chamada São Luís, a gente já tinha andado quilômetros e quilômetros de estrada e, por incrível que pareça, nesse dia não houve ninguém que nos oferecesse um almoço, que nos oferecesse alimento. Nós estávamos sem almoço, nós estávamos sem nos alimentar até então. Mas, por incrível que pareça, a gente não sentia fome. Nosso desejo, a nossa vontade era de estar vivendo aquele momento, passando aquela experiência com Deus. Mas é bem verdade que nós já estávamos muito cansados, pois era quilômetros e quilômetros andando, percorrendo aquela estrada, orando, buscando a Deus. E numa hora que nós paramos para descansar, e esperamos já, pois já estava ficando a noite e já estava chegando no final daquele projeto, daquela missão. Não se passava um carro, não se passava ninguém para nos ajudar ali. Até que a gente decidiu, depois de descansar, caminhar mais um pouco. E nós entramos em uma vereda e demos em uma casa. E naquela casa um homem estava sentado em um banco e a gente resolveu parar ali para falar do amor de Deus. E descobrimos que naquela casa existia uma senhora prostrada, uma senhora que na verdade estava com uma enfermidade que era câncer. E logo a gente se propôs, o Felipe se propôs a fazer uma oração pelaquela mulher. Nós entramos ali, estendemos a mão sobre aquela senhora e o Felipe, enquanto se preparava para orar, eu comecei, me agachei um pouco e comecei a falar para ela, abri a Bíblia e comecei a falar para ela para que Jesus Cristo tinha vindo pelas nossas vidas e ofereci a ela o Senhor Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Ela confessou a Jesus e enquanto isso o Felipe orava, abençoava aquela mulher e a gente, quando saiu dali, a gente já percebeu que aquela mulher já estava bem melhor. Poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Deus, que esta doença que está sobre a vida dela retroceda no poder do nome de Jesus. Eu não sei em que grau ela está hoje. Eu não sei, meu Deus, se os médicos já condenaram, mas a palavra final vem do Senhor Jesus. E o que nós pedimos hoje é um milagre. É no nome de Jesus Cristo. Essa mulher vai se levantar. Essa mulher vai se levantar para a glória do nome de Jesus. E esta família irá ver o milagre do Senhor Jesus na vida dela. E as pessoas glorificarão e exaltarão a Jesus Cristo. Nós declaramos saúde na vida desta mulher. Nós declaramos cura física na vida desta mulher. Nós declaramos o restabelecimento da saúde desta mulher. E que toda doença saia da vida dela. Em nome de Jesus. E que Deus o abençoe. Abençoe a ela, este lar, esta família. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós continuamos em tua presença. Te apresentamos a irmã Maria, Senhor Deus, que nessa tarde confessou ao teu Filho como único e suficiente Salvador da sua vida. Pai, que o seu nome seja escrito no livro da vida e apagado do livro das culpas. Senhor, este milagre, Deus, o milagre da salvação, nós estamos contemplando nessa tarde, pois o Senhor nos trouxe a este lugar para que esta mulher fosse salva a sua alma, liberta de todo pecado. Senhor, que seja ela, Deus, agora tomada pelo teu Espírito Santo, que todo rancor, que todo ódio, que tudo que não viesse de ti, seja repreendido agora em nome de Jesus Cristo, e que ela tenha o amor do Espírito Santo do teu Filho Jesus sobre a sua vida. Assim, Deus querido, seja com ela, com essa família, em todos os dias dessa vida, nesta terra e no porvir, contigo eternamente na glória. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Semanas depois eu recebi um recado do neto daquela senhora, uma mensagem do neto daquela senhora dizendo que ela já estava de pé, com uma aparência de uma mulher curada. O que eu aprendi com isso é de que às vezes a gente pode até cansar
nessa nossa caminhada. Às vezes a gente pode estar esperando a ajuda de alguém, mas uma coisa é certa, e com isso eu aprendi, de que se nós estamos no caminho, e que a forma em que nós estamos percorrendo no Senhor, se nós estivermos na direção de Deus, pode ter certeza, existe um propósito para aquilo. Nós não poderíamos sair dali, ninguém poderia passar ali para nos ajudar e nos levar até o outro lado. Por quê? Porque existia uma mulher que estava doente, que estava prostrada, que precisava de alguém que falasse do amor de Cristo para ela e precisava de alguém que pudesse orar e mostrar para aquela mulher e para toda aquela família, todo aquele povoado, de que Jesus não somente salva, mas Ele também cura, seja a enfermidade que for. Amigo, diante de Deus, não lamente por você estar cansado ou por alguém não estar lhe ajudando. Espera em Deus, porque tudo isso é um propósito de Deus para a sua vida. E chegamos a Itapajé, a cidade de Itapajé, a cidade da pedra. E aqui vou eu caminhando entre os caminhões, pregando o evangelho. E vai o Rio do Freitas, que vai o Felipe. Só Jesus pode fazer o que os olhos não podem ver. Ele transforma, restaura, liberta, muda a vida daquele que crê. Você só precisa tomar uma decisão. Entrega teu caminho ao Senhor e Ele fará o que necessita o teu coração. É desse jeito quando Ele quer fazer, e desse jeito muda tudo por você. Eu, evangelista Ivan Mac, ali na frente está Rio do Freitas. Logo atrás vem o Felipão. Estamos caminhando, porque nossa maior alegria é viver o evangelho na íntegra. Nós estamos caminhando, encontrando pessoas pelo caminho, falando do evangelho simples, que salva, que liberta e que cura, que traz a vida eterna. Estamos proclamando que o reino de Deus é chegado e que o reino de Deus ele está próximo, bem pertinho de você. Basta você seguir as palavras de Jesus Cristo, cada vírgula, cada ponto, cada parada, cada exclamação, cada passo, cada vida é importante para Jesus. Então, meu irmão, viva o evangelho, seja abençoado. O evangelho é a boa nova e essa boa nova tem que ser anunciada. Meu querido, é isso aí. Você ir de evangelizar, pregar a verdade. Me responda se na tua cadeira você pode sentir a glória de Deus. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus. Nós estamos aqui proclamando a glória de Deus às pessoas. Mas olha para essa região, como é bonito. Ali vai Rio do Freitas, pregando o evangelho, caminhando, feliz. A maior alegria é viver o reino de Deus na íntegra. Obrigado, Senhor! Aleluia! Quando a gente entrando na cidade, a gente identificou ali um lugarejo construído pelo governo. E o que aconteceu ali? Não, o que aconteceu, de uma certa forma, foi até um momento meio que engraçado, porque nós avistamos um conjunto habitacional, um conjunto novo, né, esses projetos do governo, e de repente, quando a gente tem a ideia, o Felipe diz, rapaz, vamos entrar aqui para a gente evangelizar esse povo. Nós nos direcionamos naquele caminho rumo ao conjunto, e de repente vem um homem numa bicicleta. Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio, não tem freio não, não tem freio não. E aí nós abrimos o caminho para aquele homem e o homem passou rapidamente por nós. E quando a bicicleta já na velocidade parou no alto, ele parou e olhou para nós, aí falou assim, quem são vocês? Lembra disso, Felipe? Isso. Quem são vocês? Vocês são da onde? Vocês trabalham em quê? Que a gente estava com a camisa cinza, com a mensagem na camisa e as mochilas, né?
Então eu acho que aquilo chamou a atenção dele. Vocês trabalham onde? Aí eu gritei, nós somos do reino. O Rildo gritou, a gente trabalha com água. Reino, que reino, né? Que reino, a gente trabalha que água. Aí nós nos aproximamos dele e de uma certa forma a gente falava que não ia se identificar, mas ele perguntou quem era, a gente falou o nome, ele disse, rapaz, você é o Filipão, o que cantou lá no Formarão e tal. Eu me conheço, rapaz, agora vocês são crentes, somos. E ele disse, e eu também sou crente. Quando ele falou que era crente também, a gente logo imaginou, bom, nós estávamos precisando de uma pessoa que nos levasse até as pessoas desse conjunto habitacional. Vamos passar de Tapajós até Fortaleza ainda. Mas aí só que Rio do Freitas, e aí? Expectativa aqui nessa Vila Nova de Casas? É uma forma muito boa de evangelizar, porque aqui é um conjunto habitacional, esses programas do governo federal. E para nós vai ser muito bom, porque devido ao tempo também do projeto, nós vamos evangelizar de uma forma coletiva. E para nós vai ser uma bênção de Deus, e na descida aqui logo do monte, o Senhor enviou um servo de Deus, como se fosse um líder aqui dessa comunidade, e vai ser uma bênção de Deus, porque nós vamos evangelizar de uma forma coletiva. E isso tudo é Deus preparando, tudo é Deus fazendo, e a gente louva o nome do Senhor por tudo isso. Glória a Deus. Pega aqui. Esperávamos que Deus usasse uma pessoa para nos conduzir até eles, né? para abrir a porta. E logo a gente entendeu que esse era o homem, esse era a pessoa e esse era o canal. Que ali Deus já estava agindo. Já que entendeu Deus que já estava agindo, Deus, estava confirmando, não é? Que era para estarmos ali. Que era para a gente estar ali. De repente ele diz que vai nos levar às pessoas e ia convidar. Mas ele dizia o quê? Aonde é que a gente vai fazer esse culto? E ele disse, pode fazer na minha casa. Qual era o número da casa? Casa 27. Isso. A ideia que nós tivemos foi juntar todo o povo. Não tinha como a gente passar de casa em casa. Eram 30 casas falando de Jesus. Você imagina o tempo que ia levar. Então a gente pediu a ajuda dele para juntar todas as pessoas da casa. Íamos nos dividir, né? Eu ia por um lado, o Rildo e o Ivan com ele ia pelo outro, eu ia com outro rapaz que se ofereceu, e a gente ia convidando todas as pessoas lá do conjunto habitacional para nos reunir na casa 27 para fazer um culto ali relâmpago, né? E é isso aí, queridos. Estamos chegando aqui numa Vila Nova de Casas, aqui próximo a Itapajé. Você pode ver ali a BR, né? Paramos ali, entramos aqui. Ali está o Felipe. Essa pessoa que está ali com ele, quase nos atropela nesse alto. Ele vem de bicicleta, sai do meio! Ele diz, sai do meio! A gente saiu do meio. Quando ele parou, perguntou quem éramos nós. Nosso querido Rildo Freitas, que está aí nas filmagens, disse que nós trabalhávamos com água da vida. Então, olha lá o Felipe. E grandes coisas vão acontecer aqui hoje, em nome de Jesus. Casa nova, literalmente, casa nova espiritual vai chegar aqui hoje, porque a palavra de Deus está chegando para o povo. Nós vamos fazer assim, se vocês concordarem. Vocês vão com o Ailton, por esse lado aqui, convidando o pessoal. Para lá na casa dele a gente fazer a reunião, dar a palavra. E eu vou com o irmão Eduardo aqui, que também é servo de Deus. Nós vamos por aqui. Eu acho que para não assustar um pouco o povo é meio devido a ser ali, a gente poderia ir somente com a camisa, sem a mochila, deixar a mochila no canto. Pode deixar lá em casa, mano. Nós somos crentes, eu e minha família. Se estivesse evangelizando, porque se nós estiver com a mochila, o pessoal vai ficar um pouco assim. Não, mas fica não. Fica não? Não, porque o pessoal conhece eles quem vão convidar. Não, pode ir. Ei, em casa, eu amar o Filipão e... Antigo Filipão, né? Agora não é mais não. É de Deus! Para nós se reunir lá em casa para eles dar a palavra, sabe? Da palavra de Deus para nós. Tá convidado, você vai? Sim, nesse instante, já. É porque nós estamos fazendo um trabalho missionário, né? Um trabalho missionário, um projeto chamado Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente desceu logo aqui, né? A gente vem caminhando, passamos aqui desse conjunto e a gente sentiu de Deus de dar uma palavra. Como a gente não tem o tempo, devido que a gente está indo para Fortaleza nessa caminhada, andando, então a gente queria fazer de uma forma coletiva, o máximo de pessoas que a gente pudesse reunir para a gente falar
não de governo, não de religião, mas para a gente falar do amor de Jesus. Tá convidado, vai também? Para as pessoas. Lá na 27. Na 27. Não, já. Na 27. Lá na 27. Mas de repente, Felipe, lembra, Ivan, o tempo fechou. O tempo fechou, a situação ficou tensa, porque apareceu 2 viaturas do Ronda, do quarteirão. Isso, da polícia. Da polícia militar, apareceu, e logo a gente pensou o quê? Eles vieram para prender a gente. Foi. Né? Eles vieram para prender a gente porque nós, como forasteiros, Isso, né? é porque era interessante que, da maneira que a gente estava vestido, completamente descaracterizado do comum, as pessoas tinham um certo receio. Então, a todo lugar que a gente chegava, as pessoas olhavam para a gente de maneira muito estranha, com receio, com medo, e logo a gente pensou que aquela polícia estava ali por nossa conta. Por nossa conta, e aí o tempo fechou, o momento ficou difícil, e a gente ficou, e logo que uma viatura foi pelo lado direito, onde eu estava, né, que era o lugar que o Felipe estava convidando as pessoas, e a outra veio na nossa direção. Eu digo, pronto. Vai prender a gente. Pronto, Ivan, nós Acabou estamos presos, nós estamos presos. Entrega o celular para a pessoa filmar que nós vamos ser presos. E de repente a polícia passa por nós. E quando a polícia passa por nós, ela vai parar justamente na casa 27. Onde é a casa 27? Rapaz. Quando ela para na casa 27, aquela cena que você está vendo aí, que você vai acompanhar essa cena, foi terrível, para nós foi muito chocante. Aquele homem que se identificou como crente, estava sendo arrancado de dentro da sua casa, de dentro do seu lar, da casa 27, algemado e sendo jogado dentro da viatura. Cadê? Sim, ó. Tá filmando, né? Eu confesso para você, Ivan, naquele momento ali, eu não sabia nem o que fazer. Não sabia nem o que fazer. Naquele momento eu fiz uma pergunta para Deus. A gente observou que ele tinha cometido algum crime. E eu cheguei pro policial e perguntei o que foi que ele fez. Aí ele disse, roubou um celular. E já foi fechando ele na viatura. E eu fiz uma pergunta para Deus, sabe? Eu disse, Senhor, por que, Senhor? Tu sabendo que esse homem era um fora da lei, um transgressor da lei. E por que tu permitiu que ele dissesse que tudo ia acontecer na casa 27, que era a casa dele? Se dizendo crente também. Se dizendo crente. Quantas vezes, Senhor, ali o Rildo, eu e ele, dizendo que o culto ia ser na casa 27, a gente ia ter uma palavra na casa 27, e as pessoas olhando para ele e dizendo, como é que pode na casa desse ladrão? E eu fiz essa pergunta para Deus e Deus me respondeu. Uma coisa nós aprendemos, e até a gente pode passar para você, foi uma das lições muito fortes que nós aprendemos nessa caminhada, é que a gente geralmente escolhe as pessoas que a gente quer que Deus use para as pessoas nós. que a gente acha que Deus vai usar para nos abençoar. No padrão, ou seja, né? São, você que está precisando de um patrocínio para a gravação de um CD, de um patrocínio para o seu ministério, sempre se espera das pessoas grandes, das pessoas que têm dinheiro. As pessoas que estão esperando uma palavra, sempre espera de um pastor, sempre espera do missionário e do profeta. Da pessoa talvez mais rica da igreja. Mais rica da igreja e não sabe que Deus o pode canal usar. que Deus vai usar talvez seja aquele irmão que senta no último o mais banco, humilde, o mais simples, o mais simples, o que tem pouco, que não tem tanto conhecimento assim, o que já caiu, ou até mesmo, Filipão, uma pessoa que não seja evangélica. Sim. Não é evangélico, então foi o inimigo que mandou. Às vezes as coisas não é assim, Deus usa quem quer e na hora que quer. Para um propósito. É verdade. E tem mais, Felipe, diga. E essa situação, a gente pode confirmar que foi Deus realmente quem usou a vida dele, porque esse fato de ele ser preso chamou a atenção de todos os moradores daquela vila, né? Deus exatamente usou aquela situação toda, aquele constrangimento por conta daquele crime que o rapaz havia cometido, mas eu acredito que até as pessoas que não estavam interessadas em ouvir a palavra de Deus se dirigiram para a casa 27 por curiosidade. Pelo que aconteceu lá. Então, nós tivemos toda a atenção por conta disso que aconteceu. E a porta foi aberta através desse rapaz, que na verdade estava desviado, né? Isso. Ali na casa 27 eu presenciei a cena mais forte da minha vida. Quando eu vi aquele pai
sendo arrastado para dentro de um carro do Honda. 6 filhos. 6 filhos numa 6 fileira, crianças pequenas. né? E parecia uma escadinha, toda chorando, uma mulher chorando. Eu fiquei ali, impactado com aquilo. Senhor, por que tu permitiu tudo isso? Cristiane, você é casada com ele há quanto tempo? Mais ou menos 2 anos. 2 anos. Já tem 6 filhos. Porque tá com um bocado de tempo que eu sofro nas unhas dele. É mesmo, né? Só que mais de 12 anos que eu vivo lutando, batendo na mesma tecla, né? Aí eu ganhei essa casa, o Senhor me deu esse presente. E aí eu pensei que ele queria ver uma vida boa, né? Ele aceitou a Cristo. Mas agilizou, tá aí, ó. Não quis nada, eu fiz um pequeno empréstimo de 800 para me construir minha calçada. Pra mim ver uma vida, trabalhar, vender uns pastelzinhos aqui e ele vai e faz uma coisa dessa com a gente. E eu tava dizendo, Senhor, faz dias que eu falo, tá com mais de ano que ele não bebia e não usava droga. E eu falei, Senhor, se for pra mim sofrer aqui como eu já sofri em vários lugares, Senhor, tira aquele homem de perto de mim e faz algo na vida dele. Eu não quero que mate, mas eu quero que tire ele de perto de mim, Senhor. Eu quero ver minha vida feliz, quero ir pra casa seu com os meus filhos, quero ver minha vida, trabalhar e cuidar dos meus filhos. Eu acho que isso já é o fim, mano, não vai dar mais, porque já tá com mais de 10 anos que eu sofro nas unhas dele. Mais de 10 anos, tudo é eu que pago, minhas dívidas que eu ganho, isso é o Bolsa Família, eu resolvo as minhas coisas, meus problemas, e ele não me ajuda nada. Você praticamente cria esses meninos sozinho, né? Crio praticamente só e Deus, meus filhos. São tudo bonito. Oh, Senhor. Aí eu pensei que ele vinha pra cá pra me ajudar. Eu já fiz um pequeno empréstimo pra fazer essa calçada pra ele trabalhar, mas tá aí. Mais uma vez foi preso, né? Já tá com 8 vezes que vai preso. 8 vezes? 8 vezes, e eu dando chance a ele, chance por cima de chance. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Amo, meu Senhor. Deixa eu lhe dizer, a gente vem descendo ali o alto, nós vamos para Fortaleza, nós estamos andando a pé pregando o Evangelho. Nós viemos de Sobral e estamos para Fortaleza. O Felipe está vindo aqui, o Filipão, fazendo esse mesmo trabalho de evangelismo. Quando a gente desceu o alto, seu marido quase passa por cima da gente. Sai do meio que eu estou passando. Aí passou, vum, de uma vez. Quando ele parou, ele disse, quem são vocês? Aí a gente se identificou e ele nos ajudou a vir até aqui. Então Deus tem grandes coisas para falar para o seu coração, para essas crianças hoje. Pode crer, Jesus lhe encontrou hoje. Jesus está vendo toda a sua dor. Jesus conhece o seu coração, o seu sofrimento e hoje Ele veio através da palavra dele trazer libertação e cura para essa casa. Amém? Senhor, por que tu permitiu tudo isso? Né? E Deus me respondeu, viu? Deus me respondeu, Felipe. Porque eu vou ter um particular com ele numa prisão. Mas agora ele vai sair de lá liberto. Amém. Pelo meu Espírito Santo. Eu acho que a gente ainda precisa saber o restante da história daquele homem. Não foi por acaso, não foi coincidência de ser ele, de chegar naquele momento. Eu sei de uma coisa, que as pessoas saíram para ver, naquele momento, a curiosidade levava aquelas pessoas para ver uma desgraça. As pessoas estavam saindo da sua casa, uma grande parte, que a gente nem tinha convidado, tinha saído das suas casas para ver o quê? Para ver a desgraça na vida daquele homem. A desgraça na vida daquele homem, uma coisa ruim, um acontecimento ruim, um fato ruim naquela casa 27. Só que tem uma coisa, Deus tinha escolhido a casa 27 antes do Ronda do Quarteirão. Isso. É verdade. Deus escolheu, e antes de policiais do Ronda do Quarteirão, Deus já tinha mandado a gente ir primeiro. É verdade. Deus faz desse jeito, Felipe. E aí o que é que acontece? O Felipe se coloca naquele local, em cima da calçada, que você vai ver. E o que Deus pediu para que nós fizéssemos foi plantar semente. Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, e aqueles que creem serão salvos. Então, Filipão, o que é que eu tenho que fazer? Eu só tenho que crer, receber Jesus Cristo e dizer assim, Jesus, quer saber do negócio? Cansei, a partir de agora vou mudar de vida. Eu tomar uma decisão comigo mesmo e abrir o meu coração para Jesus mudar a minha vida. Filipão, você não peca? Não peco. Quem que não peca? Mas Jesus, ele tem me ajudado todos os dias a ser uma pessoa melhor. Jesus tem me ajudado a ficar longe da bebida, tem me ajudado a ficar longe da prostituição, tem me ajudado a ficar longe das coisas erradas que eu fazia. Se eu me afastar de Jesus, eu volto pro lixo. Deu para entender? Se Jesus sair da minha vida, irmão, você pode me encontrar qualquer dia desse aí, cair numa calçada, bebo com um cachorro lambendo minha boca. Isso é para qualquer homem, isso é natural.
Então o que nós viemos deixar aqui na vida de vocês hoje foi uma semente do Evangelho. Um dia vocês podem sair daqui cheios de Deus, cheios de Deus, Deus mudar a vida de vocês. Como eu falei, eu venho de uma família humilde também, e para a honra e glória do Senhor, hoje Deus nos deu a oportunidade de fazer isso aqui, mas amanhã pode ser você, amanhã pode ser o teu testemunho. Quando eu vi as pessoas se emocionando, eu lembrei de alguém, eu lembrei da mulher daquele homem que tinha sido preso. Conta pra mim os teus problemas. Eu estou aqui para te ouvir e te consolar. Logo quando nós chegamos, ela estava tensa, estava atribulada. E cadê ela que não estava ali? Onde estava ela que não estava ali ouvindo a palavra? Eu entrei dentro da casa. Fui num cômodo, ela não estava, no outro também não, e a encontrei na cozinha. E esse momento aí... Esse momento, queridos, forte. eu tive uma cena, eu presenciei essa cena. Quando eu entrei também, estava o Rildo, ela estava no chão, perto de um bujão, com a criança chorando, e o Rildo ajoelhado perto dela e começando a orar por ela. Enxuga o rosto e abre o coração. Eu sou tua ajuda, eu sou tua força, eu sou o teu perdão. Espere em mim, essa tristeza pode durar até uma noite, mas um sorriso na manhã confirmará assim: eu sou contigo, não te desampararei, não te assombres com tuas lutas, mas acredite que em Jesus você é mais do que vencedor. Chorando, as lágrimas descendo, e eu olhava para aquelas crianças e eu não via mais esperança. Eu digo, Senhor, e Deus bradando no coração, tem jeito. Tanto é que a palavra que você deu para ela, não esqueça, você disse para ela que tem jeito, né? E contou um pouco do teu testemunho. Como é que foi? Falei para ela do amor de Deus na minha vida, que a minha esposa também, quantas noites não chorou. E a Bíblia disse, mas a Bíblia Sagrada diz, minha irmã, que o choro de um servo de Deus pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você vai sorrir, você vai sorrir, ele ainda vai, Deus vai mudar aquela vida, seus filhos ainda vão sorrir, e tudo isso daqui vai passar, porque foi Deus que nos mandou aqui para lhe dizer que ainda existe uma esperança. E aquela mulher começou a enxugar as lágrimas, a gente quer se emocionar, né? Finalizou com tudo sendo uma maravilha. Finalizou, depois que terminou todo aquele momento, a palavra, a pregação, a gente concluiu e as crianças começaram a sorrir, as pessoas começaram a querer buscar tirar fotos com a gente, alguns nem conheciam nem Filipão, nem Rildo Freitas, nem Ivan Mack. As pessoas estavam nos vendo ali como alguém que Deus tinha enviado lá para levar uma palavra de esperança para aquele povo. E aí todo mundo nos abraçava, as crianças nos abraçavam, isso daí marcou muito. E aquele momento que poderia ser de tristeza se transformou numa grande alegria. E esperança, né? E esperança, né? E eu vi e entendi o seguinte, que aonde pode existir a tristeza, quando você chega com a palavra de Deus, você chega com Deus naquele lugar, se transforma em um ambiente de esperança e de paz. A palavra de Deus diz em Jeremias, né? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma nova esperança. Isso aconteceu naquele lugar, uma nova esperança. E é assim, queridos, nós estamos finalizando aqui essa experiência com Deus. Deus nos mandou ir, não levássemos nada, a gente seguiu em fé, em certeza do que Deus tinha para a nossa vida. E assim, nós desfrutamos do reino de Deus. Tanto é que quando a gente chega em Fortaleza,
aquele sentimento não de tristeza, mas de nostalgia. A gente não queria sair da presença de Deus, porque eu posso dizer que literalmente, nesses 3 dias, eu vivi o reino de Deus. Eu pisei as pisadas que Deus mandou. E é maravilhoso, a gente não quer largar. O que você está desfrutando hoje pode ser o mínimo da presença de Deus e do reino de Deus. Aproveite, leia a palavra de Deus, olhe as vírgulas da Bíblia e passe a caminhar por ela. Porque Deus quer mudar a tua vida e mudar a tua história e fazer com que você desfrute aqui o reino de Deus. Eu fico arrepiado porque foi maravilhoso, tremendo, transformador. Foi uma experiência que muitos duvidaram no começo, não entendi o porquê, mas depois eu vi que é muito bom viver o reino de Deus. Lhes faltou alguma coisa? Não nos faltou nada. Aleluia, louvado seja Deus. Busque o amor de Jesus na sua vida, Ele vai fazer também assim como fez na minha vida. Cidadão, através deste louvor, quero te falar de amor, esse amor que é verdadeiro. Quem outra alguém não encontrei, não encontrei. Se a minha voz alcançasse o infinito, alcançasse o infinito, era isso que eu queria, é isso que eu quero. Falava alto, pois travado era uma cruz. Quem vai falar nessa noite? Quem vai cantar essa canção nessa noite é esse povo de Deus que acredita nesse amor que está presente nessa noite aqui. Pra me salvar, pra me salvar, pra te salvar. Busca o amor de Jesus, a solução dos teus problemas é Jesus. Você precisa de um milagre, presta atenção nessa história. Uma mulher. A paz do Senhor, nós estamos aqui nesse carro, nessa carruagem espiritual que o Senhor mandou para nós, para nos socorrer nas estradas. Estava muito pesado, difícil. Depois de quilômetros e quilômetros de estrada percorrida a pé, de muitas bênçãos, de muitas experiências com o Senhor, estamos aqui finalizando este grande projeto que Deus colocou nos nossos corações, a começar no coração de Deus, coração do Felipe. Aqui está o Ivamac e Hildo Freitas, alegres por estar finalizando abençoadamente esse trabalho e esse projeto João 14,6. Que Deus abençoe, estou muito feliz e não é um começo de uma nova história, mas é um começo de um momento muito especial da minha vida e do nosso ministério. Deus abençoe. E faltou alguma coisa? Não nos faltou nada e estamos andando alegremente com o Senhor. Amém. A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui em cima deste carro. Estávamos cansados, com os músculos esgotados. Não almoçamos hoje. Creio eu que são 3h30 para as 4h da tarde. E Deus nos conduziu ali para uma casa de uma senhora que estava com câncer. E ali nós oramos e pusemos as mãos e decidimos, em nome de Jesus, que aquela mulher foi curada. E Deus operou grandes milagres ali. Então, onde Deus nos coloca? Em cima de um carro. Nós estávamos com os músculos esgotados. Nós almoçamos o quê? Banana. Olha aí, Felipe, mostra as bananas ali. Então, para que a banana serve? O potássio serve para curar os músculos. Então, fica na paz, continua e não nos faltou nada. Em nome de Jesus.
Valeu, galera. Viagem maravilhosa. Vale a pena servir ao Senhor Jesus. Vale a pena viver o ID. Vale a pena você que é nosso irmão cristão ler Lucas 10 e procurar viver essas experiências maravilhosas. Estamos voltando para casa com um coração muito grato ao Senhor, cheio de alegria. Não nos faltou nada, comida, nem bebida, nem dormida, nem acolhimento. Vivemos experiências maravilhosas e essa viagem com certeza marcou as nossas vidas. Encerramos aqui esse projeto desse jeito, viajando aqui de carona neste carro, dizendo que Deus é fiel, Deus é maravilhoso, que Ele tem muito mais para a tua vida. Deus te abençoe. E aí, galera? Amém. Povo de Deus, nos faltou alguma coisa? Não nos faltou nada! Aleluia! Glória a Deus! Surpresa! Você pensou que a viagem tinha acabado, né? A gente também pensou. O rapaz parou o carro no posto, levou as bananas e deixou nós no meio do caminho. Estamos de volta. Ainda, nas minhas contas, ainda faltam uns 60 quilômetros para Fortaleza. Mas continuamos na fé em Jesus Cristo, firmes e fortes, felizes no Senhor. E a galera tá aqui, ó. E aí, galera? A paz do Senhor, meus queridos. Glória! Agora eu quero fazer uma pergunta. Felipe, Ivan e Rio do Freitas, tá faltando alguma coisa? Nada nos faltou! Quero, através desta canção, te pedir todo teu perdão e te dizer que você me ensinou o que é o amor, o que é o amor, o que é o amor. Ministério ID, Jesus vivo, ao vivo. Quem amar a um povo sem fé e sem pão, que morrendo de fome esperava um herói que lhes mostre o caminho, que lhes tire a dor, porque muitos nem sabem o que é o amor. Abatidos de alma, sem paz, sem salvação, com martírios e açoites, procurando perdão. E no céu Criador, vendo tudo a sofrer, contemplando seus filhos, começa a dizer: quem enviarei? Quem irá por nós? Ó Deus, até que eu queria ir, mas tenho que me formar primeiro, casar e educar os meus filhos, mas depois eu vou. Quem amará um povo sem fé e sem pão, que morrendo de fome esperava um herói, que lhes mostre o caminho, que lhes tire a dor, porque muitos nem sabem o que é o amor. Senhor, não me sinto capaz, mas se me permitir, entregarei a minha vida, meus sonhos em suas mãos. Quero ir às nações, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Quem amar a um povo
esperava um herói que lhes mostre um caminho, que lhes tire a dor, porque muitos nem sabem o que é o amor. Para discussões doutrinárias. Não podemos nos dar o luxo de defendermos denominações e dogmas, enquanto milhares de pessoas morrem sem conhecer o maravilhoso amor de Jesus. Vamos nos unir e darmos as mãos e levar o verdadeiro amor e salvação em Cristo para toda esta humanidade.